Sobre esse tema, que eu sou não um conhecedor ideológico ou técnico, mas alguém que viveu na prática esse problema, posso dizer com autoridade que eu sou contra a educação inclusiva. O que é a educação inclusiva? É um nome bonito que o governo dá para colocar crianças especiais na escola normal, jogando literalmente elas junto com outras crianças, de modo a retirar esses custos da escola especial. Eu sei porque tem uma pessoa, parente minha, que é estudante especial, e nós, durante toda a nossa infância, sofremos com essa política trazida na época pelo PT, que visava economizar dinheiro que ia para as escolas especiais e, na prática, se traduzia no contrário que era a intenção, que era justamente acolher essas crianças. Na prática, o que acontecia era que essas crianças sofriam preconceito porque o contexto do colégio tradicional não conseguia nem acolher a ela, nem a família, e as próprias crianças que estavam recebendo a presença das crianças especiais não conseguiam interagir de maneira adequada. Essa criança sofria bullying e, ao invés de ser acolhida, na prática ela acabava sendo prejudicada e recebendo preconceito. E nesse sentido, eu sou a favor das escolas especiais. Na minha infância, eu levava uma pessoa da minha família diariamente para um colégio especial na cidade de Porto Alegre, colégio na Intercap. Aquele colégio, ele recebia crianças com diversas deficiências, alguns mentais, alguns físicos, alguns de outras patologias que são de atraso no desenvolvimento, e era uma sensação difícil para nós que levávamos as nossas crianças para aquela situação, para aquela condição, porque nós víamos a dificuldade que os nossos parentes tinham, nós víamos a dificuldade que os professores tinham de acolher essas crianças, nós víamos os outros pais constrangidos com algum tipo de dificuldade de lidar com aquela situação, mas uma coisa que tinha naquela situação era que todos se compreendiam. As crianças entendiam a dificuldade da outra criança porque elas próprias tinham dificuldade. Os pais compreendiam os outros pais porque eles próprios tinham dificuldades semelhantes. Os professores eram treinados para acolher as crianças com dificuldade. Depois foi feito um tal de sistema de educação inclusiva que retirou essas crianças do ambiente que sabia acolher e as depositou de maneira descentralizada nas escolas onde o professor não está capacitado para atender ela, os estudantes não entendem a condição dela, os outros pais não conseguem entender a dificuldade e, na prática, eu vivi isso. Eu tenho autoridade para falar isso. Na prática, essas crianças sofrem muito mais preconceito do que sofriam quando eram direcionadas a um colégio especial. Vejo algumas pessoas dizendo não com a cabeça aqui. Eu espero que vocês não tenham irmãos, não tenham parentes na condição de deficiente físico, deficiência mental, e eu estou dizendo aqui da condição de alguém que viveu isso e viu o constrangimento dos pais, viu a dificuldade das crianças, viu a dificuldade dos professores e viu que aquele ambiente que era para ser acolhedor, colocando essas crianças no ambiente escolar tradicional, na prática se reverteu em mais bullying e mais preconceito. Então, eu entendo que essa prática de trazer as crianças especiais para um ambiente de escolas ditas normais, na prática mais trouxe prejuízos e foi uma política trazida com a intenção de reduzir o custo gasto com a educação especial. Esse é o meu entendimento. Entendimento de alguém que tem parente nessa condição e viveu isso na transição. Eu vivi a escola especial e eu vivi a escola normal com um parente especial e eu vi que, infelizmente, porque todos nós queríamos que fosse melhor, infelizmente isso não funciona. Eu sou contra a educação inclusiva porque é só um nome bonito. Na prática, educação inclusiva é colocar crianças especiais em um ambiente onde essas crianças não sabem ser acolhidas. Essas crianças precisam de um ambiente que consiga compreender as suas dificuldades e que entregue para ela o que ela precisa, e não só palavras bonitas ao vento.